É. Ora, boa noite. Está no ar mais uma quarentena da bola, e neste caso a quarentena dos grandes, na página Quarentena da Bola de Rómulo Jonatas, que tem é um sucesso cada vez maior e já ultrapassámos os 5.000 seguidores, segundo a última publicação do próprio Rómulo. Obrigado, obviamente, a quem nos segue, a quem segue a Quarentena da Bola. E um obrigado também, obviamente, ao João Carvalho, ao João Pinto Costa e ao Tiago Godinho, que então formam a quarentena dos grandes comigo, ou uma quarentena das grandes, dá para as duas formas. E, meus senhores, boa noite. Pergunto-vos como é que têm passado, ou como é que passaram esta última semana de quarentena. E também pedia-vos já uma primeira opinião sobre o tema do momento, essas declarações também, e planos também da Liga, que surge então na sequência do ultimato estabelecido, ou da data limite estabelecida pela UEFA para o final dos campeonatos nacionais, final da temporada, os campeonatos profissionais. 3 de agosto é a data limite para se encerrar a temporada em curso. Começo pelo Juvenal Carvalho. Boa noite. Pedia-te então uma primeira opinião sobre isto. Se achas que é execuível e se achas que o estado de emergência que vigora e também a situação problemática que se vive um pouco por todo o mundo, em Portugal não é exceção, até que ponto é que será execuível terminar a época ou não até 3 de agosto? Ou se a época deve acabar o mais depressa possível, ou declarada o final da temporada, como aconteceu há dias na Liga Belga. A verdade é que o campeão, ou que a equipa que foi declarada campeão, o Clube Bruges, tinha 15 pontos de vantagem quando a Federação Belga de Futebol tomou essa decisão. Boa noite, Juvenal, uma vez mais. Boa noite, Rui. Boa noite ao João, boa noite ao Tiago, boa noite a todos os que nos veem neste momento. Essa questão da UEFA é uma questão que me faz um pouco de confusão. É o futebol indústria que está acima do futebol espetáculo, do futebol desporto. Eu queria muito, enquanto adepto do futebol, pessoa que ama futebol, que fosse real essa execuibilidade de haver campeonato. Objetivamente, temos que pensar que neste momento, pela Europa, com mais de 1 milhão infectados pelo mundo inteiro, parece-me pouco saudável que se esteja a falar na retoma do desporto, ainda por futebol, que é aquilo que nos move mais. Estamos a falar de uma realidade que acho que é uma indústria pesada, é uma indústria que move muita gente, mas eu penso que mesmo as pessoas que gostam de futebol não estão motivadas para que isto acabe, para que acabe à porta fechada, que hipoteticamente as pessoas tenham os clubes todos confinados num espaço, que se jogue num estádio do Algarve, como já vi como hipótese, à porta fechada. Portanto, isso é tão só o futebol indústria. Não é o futebol espetáculo, não é o futebol de paixão. Será tão importante termos um campeão nacional, termos um vencedor da Taça de Portugal, quando, na minha opinião, se podia chegar a um entendimento? Eu sei que é difícil entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, porque são as partes interessadas nisto, porque querem ser ambos campeões e tinham todas as possibilidades, tanto um como no outro, para em campo serem campeões. Portanto, vão esgrimir forças agora, se não houver campeonato, como eu penso que não deveria haver, mas pronto, mas se houver, vamos nos entretendo, depois de toda esta fartura de sossego, vamos pelo menos agitar e ver futebol. Adoraria que começasse em fim de maio e que houvesse campeonato até julho. Parece-me a mim pouco execuível, parece-me a mim pouco sensato até, mas se assim for, vamos ter campeonato e aí irá haver um campeão. É um campeão, na verdade, no campo, mas é um campeão de uma época completamente atípica. A época estava a ser atípica no futebol jogado, o Futebol Clube do Porto ia à frente, jogava pouco, o Benfica teve muito tempo à frente, jogava também muito pouco, o Sporting, está tudo dito, até pela classificação que temos, é muito mais sensato que haja campeonato,
do que atribuir uma ida à Liga dos Campeões ou até um título de campeão quando não se chega ao fim das provas. A minha opinião é esta, enquanto espectador e enquanto alguém que está fechado em casa e que quer a retoma da vida normal, o quanto eu gostava que houvesse campeonato e que retomasse não em maio, mas ainda este mês. Sei que isso é impossível. Portanto, o meu coração leva-me a que haja campeonato. A razão leva-me a que a UEFA se está a chegar à frente. Sei que os clubes vivem muito do dinheiro e sem ele não conseguem sobreviver a sua grande maioria, nem os grandes, quanto mais os pequenos. Mas repito, pelo coração, sim ao futebol, pela razão, acho que deveriam terminar todas as épocas desportivas, tanto do futebol como das mais diversas modalidades. João Pinto Costa, boa noite. Pedia-te então agora a tua opinião. Olá, saudações a todos, saudações a vocês os três, saudações também a todas as pessoas a seguir em suas casas. Eu estou a ver é que a UEFA está a fazer no fundo aquilo que é recomendado para todos nós, está a lavar as mãos muito bem relativamente a este assunto. Eles querem as listas, muito bem, querem as listas com as equipas, mas relativamente a critérios que se pede que sejam minimamente uniformes nos vários campeonatos para decidir o campeão, quanto a isso não dizem nada, cada um que se amanhe como quiser, e nós já sabemos que há campeonatos onde as coisas não são assim tão transparentes e não são tão fáceis, digamos assim, de gerir, como no caso que tu referiste há pouco, Rui, do campeonato belga, onde todos os clubes chegaram a um consenso de quem é que devia ser o campeão, obviamente que quem estava na frente, não é? Agora, Pedro Proença está a fazer o papel que lhe mandam fazer, evidentemente, acho que isto é visível por todos. Ainda hoje o ex-presidente do Sporting, nós há pouco estávamos a comentar isso, num momento, a meu ver, se calhar de rara lucidez, disse que se fosse o Benfica que estivesse na frente, o campeonato já estava parado, de certeza que a saúde pública seria mais importante. Mas como é o Porto e é complicado, eu percebo perfeitamente que seja complicado, é impossível o Porto ser campeão numa situação destas. Não vou dizer que não queria que assim fosse, não me importava que assim fosse, principalmente pelo que aconteceu nas duas últimas jornadas que chegaram a ser disputadas, aquele joguinho sujo que provavelmente iria continuar durante mais 10 jornadas, merecia um final, merecia sem dúvida nenhuma um final destes. Ainda assim, eu não percebo, o governo na Bélgica, os virologistas dizem que muito dificilmente haverão jogos até ao final de junho, e eu não percebo como é que não há um governo que ponha a mão nisto e que também diga o que é que se passa. Por exemplo, temos o caso do Proença, não é? Peço desculpa. Temos o caso do Proença que está a fazer tanta força para que a Liga se dispute. E eu quero saber se ele se vai responsabilizar pelo que aconteça, pelos jogadores que sejam infectados, equipas que fiquem infectadas. Quero saber se, além de ser à porta fechada, os jogadores não vão poder festejar os golos, provavelmente, vai festejar cada um no seu lado, não se podem abraçar, não vai poder haver grandes contactos. E mesmo no caso do Benfica vai ser complicado, aqueles que o Benfica sofre imensos penaltis, tem imensos contactos ali dentro da grande área, vai ser muito complicado ver como é que se vão conseguir safar disso. Vai ser complicado escaparem a este vírus, muitos deles. É isto, eu acho que o pico da pandemia está a ser retardado, pelo que toda a gente diz, e não percebo como é que há esta ânsia toda, este quase... Chega a ser um pouco ridículo, chega a ser assim uma vontade tremenda de que o campeonato tem que se acabar, o campeonato tem que se disputar. Que não haja campeão e que quem está na frente vá à Liga dos Campeões direto, o segundo que vai disputar a pré-eliminatória. É o que eu defendo. Tudo siga a ordem normal. Julgo que deveria ser assim. O Porto, já tinha dito da última vez, o Porto fica contente porque neste momento o que interessa mesmo é o dinheiro da Champions. O Benfica fica contente porque é um campeonato que não vai para o Porto, digamos assim, que era quem neste momento teria ainda assim mais possibilidades, teoricamente lá está, de o ganhar. E penso que assim seria a forma mais justa, no fundo, de encerrar isto tudo sem que alguém se sentisse completamente prejudicado. Tiago, boa noite, a tua opinião agora. Boa noite, Rui, boa noite, Juvenal, e boa noite, João Pinto, e a todos os que nos estão a ouvir. Relativamente à minha opinião, não mudou muito daquela que foi na semana passada aqui expressa. Eu na semana passada tinha exprimido aqui que eu achava, ao contrário do Juvenal, e é uma das poucas partes que eu não concordo com o Juvenal, que isto não é só um problema de Benfica e Porto. Há aqui mais coisas em jogo, há equipas que estão a lutar para a Europa e há equipas que estão a lutar para não descer, e estar na segunda liga ou estar na primeira liga não é de toda a mesma coisa. E, portanto, eu na altura tinha defendido aqui uma coisa, até porque, se vocês recordam, há uma semana atrás
tinha sido a decisão da Federação de cancelar os campeonatos todos de formação, tanto no futsal como no futebol, sendo que sem atribuição de qualquer troféu. Eu, como benfiquista, congratulei-me com essa decisão. Não estou aqui a querer que o Benfica seja campeão de júniores, embora o Porto tivesse em último e o Sporting já tivesse 8 pontos, porque acho que o que interessa, e foi essa a decisão da Federação, é salvaguardar os atletas. O que é estranho é que depois a Liga e a Federação não tenham a mesma atitude para os campeonatos profissionais, porque, como o Juvenal diz bem, e aqui concordo com o Juvenal, é o futebol indústria que está aqui em causa. Eu hoje, por acaso, há uma publicação da página Associação do Bem que exorta a direção do Benfica, já tinham feito na semana passada e hoje volta a fazer, para a direção do Benfica ter uma atitude que honre os nossos valores de 1904 e os fundadores do clube. E honrar os fundadores do clube, e é aquilo que eu gostava, já que a Liga não tem capacidade de liderança, nem a Federação, e ao contrário, já agora só para responder ao João, o João quando fala do Pedro Proença, eu tenho que me rir, porque eu recordo-me de como é que o Porto ganhou o campeonato de 2009 com o penalti do mergulho para a piscina do Lisandro, e como é que o Porto ganhou o campeonato de 2012 com o fora de jogo de 5 metros do Maicon. Portanto, falar de Pedro Proença a beneficiar o Benfica deve ser alguma piada de mau gosto. Portanto, posto isto, e já agora o João falava há pouco do contacto, bem, contactos, de facto os jogadores do Benfica são sensíveis, principalmente com contactos como os do Pepe e do Marega no último clássico, que o Benfica perdeu bem, diga-se passagem. Portanto, eu não gostava muito de falar de arbitragem e achava que nós, se nos formos olhar para isto nesta fase, não vamos muito longe. E, portanto, voltando àquilo que eu estava a querer exortar, e que foi essa publicação dessa página de hoje, de uma página Afeta ao Benfica, que é a Associação do Bem, o que exorta-se a direção do Benfica, e eu aqui junto-me a eles para também fazer esse apelo à direção do Benfica, que o Benfica assuma a sua função e, portanto, que este campeonato seja cancelado, que a atribuição dos clubes às provas europeias até possa ser definida pela classificação atual, mas que exista responsabilidade por todos os outros clubes. E todos os outros clubes, porque reparem, durante esta semana, pelo menos manifestamente foi público, que só 3 clubes é que estão em condições de cumprir com as suas obrigações até ao fim do campeonato, que é o Sporting Clube Benfica, o Portimonense e o Sporting Clube Braga. De todos os outros existiu silêncio. João Duque, esta semana, conhecido sportinguista e professor universitário e economista, fez uma avaliação sobre os danos que esta pandemia poderia ter nos 3 grandes e chegou a conclusões que o Benfica, por exemplo, vai ter uma desvalorização dos seus ativos de jogadores de futebol na ordem dos 55 milhões de euros, o Futebol Clube do Porto na ordem dos 45 milhões e o Sporting Clube Portugal na ordem dos 20 milhões de euros. Isto significa que, olhando para os últimos relatórios e contas, o Benfica vai continuar com capitais próprios positivos na ordem dos 150 milhões de euros, o Futebol Clube do Porto vai passar para incríveis capitais próprios de menos de 140 milhões e o Sporting vai passar para capitais próprios de menos de 40 milhões mais VMOCs, que já foram renegociadas já durante este mandato do Frederico Varandas, mas que mesmo assim contabilizam 127 milhões de VMOCs que o Sporting tem neste momento. Ou seja, a situação financeira dos clubes portugueses é muito complicada. E, portanto, aquilo e era feito esse apelo nessa publicação dessa página, que de facto eu concordo a 100%, era que os clubes cheguem a consenso para cancelar o campeonato, para, podendo seguir, cheguem a unanimidade para, por exemplo, o Futebol Clube do Porto poder representar Portugal na fase de grupos, que o Benfica esteja na pré-eliminatória, que o Sporting e o Sporting de Braga e o Rio Ave, creio eu que é a equipa neste momento posicionada, vão à Liga Europa, mas que o valor apurado por esses clubes na fase de grupos seja equitativamente distribuído pela Primeira Liga e Segunda Liga, ok? E acho que isso é que era vital neste momento, porque se o Benfica olhar só para si, ou o Sporting olhar só para si, ou o Porto, daqui a 2 tempos, provavelmente em setembro estão a jogar sozinhos, porque não há outras equipas. Já agora, acho que não temos condições nenhumas, como o Juvenal dizia, é completamente, se nós pensarmos bem, até ao fim do campeonato, nós vamos ter um Futebol Clube do Porto Sporting e vamos ter um Sport Lisboa Benfica Sporting, que dirigentes são estes
que acham que um Futebol Clube do Porto Sporting ou um Sporting Lisboa Benfica, Sporting Clube de Portugal, se pode jogar sem aqueles que são a verdadeira força da indústria, que são os adeptos. Que dirigentes são estes que acreditam que os adeptos do Futebol Clube do Porto, os adeptos do Sporting Lisboa Benfica, e neste caso agora sim vou falar daqueles que estão a lutar pelo título, em caso de título, em caso de ser campeão, eu estou a ver o João Pinto Costa, se o Futebol Clube do Porto a ser campeão, eu estou a vê-lo a festejar na varanda com panelas. Ou eu, se for o meu caso, a festejar aqui na varanda com panelas. As pessoas vão para a rua. É incontrolável. Quer dizer, isto é um caso de saúde pública que o desporto português nem tem noção. Porque as pessoas vão para a rua. Quer dizer, vai ser impossível controlar manifestações dos aliados se a vitória for no Porto. Vai ser impossível controlar o país se o Benfica for campeão. Mas neste momento, o fundamental é que, mais importante que o futebol, como o Juvenal diz e o João Pinto também diz, e creio que isto é consensual em toda a sociedade, é salvar vidas. É salvar os nossos familiares, salvar os nossos amigos, independentemente, como é óbvio, da cor clubística. E, portanto, o futebol tem que parar. E, portanto, aquilo, e finalizo a minha intervenção, esta minha primeira intervenção, aquilo que essa publicação também faz e exorta, e acho que era interessante, é que, partindo do princípio daquilo que têm sido as indicações das autoridades, provavelmente, em finais de junho, vamos poder estar numa fase já descendente da pandemia, em que já tínhamos o pico atingido. Nessa altura, estamos provavelmente em condições de fazer as pré-épocas como habitual. Por que não? O primeiro jogo da época 2020-2021, antes de ser o jogo da Supertaça, ser uma grande festa do futebol, existindo condições para isso, em agosto, no Jamor, a final da Taça de Portugal entre o Sporting Lisboa Benfica e o Futebol Clube do Porto. Já foi disputada uma final da Taça no Estádio das Antas, que o Benfica venceu, em agosto. Portanto, por que não, nesta altura, muito circunstancial e claramente inédita das nossas vidas, existindo condições para isso, o primeiro jogo da época ser a final da Taça, disputada no Jamor, uma grande festa, a grande festa do futebol nacional, num local que é simbólico para o futebol português, com metade benfiquistas, metade portistas, certeza absoluta que vai ser uma festa que até a própria rivalidade vai ser um pouco esquecida, e era um excelente pontapé de arranque para o futebol português voltar ao seu caminho com adeptos, e obviamente esta acho que era para mim aquilo que é o mais racional. Fazer campeonatos, andar a disputar aqui campeonatos nesta fase não faz sentido. Ora, temos já aqui feedback de alguns dos nossos seguidores. O Sérgio Vilar, que diz a UEFA ou a FIFA devia suspender todos os campeonatos, deveria ser um anulo para todas as competições internacionais, sem Liga dos Campeões, na UEFA, em todos os continentes, e atribuir o dinheiro dessas competições por todos os participantes. E agora abraços a todos, principalmente ao Juvenal Carvalho. Ora, o Tiago José Fernandes coloca uma questão que também é pertinente, isto da parte de quem investiu milhões, que foram basicamente ou essencialmente os três grandes principalmente. E o Nané Reis, coloca uma questão que faz todo o sentido, que se os jogos são à porta fechada, não faz sentido haver encontros, uma vez que não terão público nas bancadas, e uma vez que o que está em jogo, e aqui concordamos todos, queremos nós, é a vida e não o futebol, que os recursos financeiros da UEFA da próxima época deveriam ser atribuídos aos clubes. E competições europeias são então em 2021, 2022. O que é que vocês acham destas ideias, começando se calhar aqui por esta última do Nané Reis? Sobre as competições europeias em 21-22 e os recursos financeiros da UEFA ser distribuídos aos clubes é uma ideia genial. Isto no lado emotivo, no lado emocional, no lado daquele futebol e daquele espetáculo, é brilhante. Acreditar nisto. Eu não me acredito pessoalmente, por muito que queira, por muito boa vontade, não me parece que a UEFA vá fazer isso. Não, uma UEFA que, quando a Federação Belga atribuiu o título ao Bruges, veio a terreiro logo dizer que poderia não ser bem assim, portanto não me parece ser uma UEFA benevolente, parece-me ser uma UEFA de mão pesada para os clubes, entre aspas, e isso é preocupante. Aquilo que o Nané Reis diz tem toda a propriedade, era bonito, era saudável, os clubes sobreviveriam melhor.
Agora, não haver uma continuidade de 19-20 das competições europeias e em 20-21 voltar a não haver competições europeias, não me parece viável. Estamos numa era que o futebol já deixou de ser aquele espetáculo da família, cada vez mais os clubes estão submissos, entre aspas, a outros valores, patrocínios. Portanto, parece-me a mim que, sendo muito agradável aquilo que o Néné Reis, e parabenizo porque vejo que é um homem que gosta de desporto como essência, não me parece que seja viável, infelizmente. E quanto à outra ideia, que ele diz que se os jogos que terão lugar até a final da temporada serão à porta fechada, que se fará sentido a vê-los, ou se apenas terá a ver com a atribuição do campeonato? Já o disse há pouco, não faz qualquer sentido. O futebol sem público é como diria o Jorge Postrelo, estar a comer uma moamba sem gindungo. Portanto, não me parece que seja esse o propósito do futebol. Aquilo que o Tiago há pouco disse, da festa da taça, em agosto, antes da supertaça, vou por aí. Acho que era bonito, era uma retoma do espetáculo enquanto espetáculo, sou muito mais a favor disso, apesar de já haver jogadores que poderão não ser os desta época, acho que é um mal menor. O futebol precisa de jogos grandes outra vez, mas precisa de condições para os fazer. Portanto, o povo tem que ir ao futebol, temos que nos abraçar, temos que ter alegria pelo futebol. Fazer jogos à porta fechada, haver um Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, haver um Sporting Benfica, Sporting Clube de Portugal, haver jogos entre grandes sem público, parece-me a mim completamente despropositado, e isto é uma ideia estapafúrdia que não faz qualquer sentido, é tudo aquilo que eu acho. João Pinto Costa, tu também achas que não faz sentido haver jogos à porta fechada, uma vez que não tem não percebi, Rui, eu estou com imensos problemas técnicos. Perguntava-te se concordas com o Néné Reis que, uma vez que os jogos serão à porta fechada, se chegar a realizar-se, que não faz sentido havê-los. João, não sei nem penso que a pergunta que me estás a fazer, eu não estou... Pronto, não sei se estás a ouvir outra vez a ideia do Néné Reis. De qualquer à volta A ideia do Néné Reis, que uma vez que os jogos serão à porta fechada, se chegarem a ter lugar, que não faz sentido havê-los. Os jogos à porta fechada, não absolutamente nenhuma, como não tem lógica que se tivesse alguma lógica já tinha jogos portugueses, sempre que há perigo de haver um jogo à porta fechada, os cursos por ter o e acaba por não haver, acaba por isso não acontecer. Evidentemente. Bem, João, se calhar relativamente à seria engraçado realmente próximo com o início de uma nova porque logo depois poderia-se disputar a Supertaça uma ou 2 semanas depois, uma vez que os clubes os clubes que vão disputar a Supertaça também já são conhecidos, não é? Por isso não havia assim grandes problemas em relação dessas provas, pelo menos no que aos clubes que a vão disputar diz respeito. Eu peço imenso desculpa, estou mesmo com imensos problemas aqui de som. Se calhar podia ter para retomares a ligação logo, tentar resolver o problema e retomares a ligação logo que sim, vou voltar a entrar a ver se resolvo isto. Agora ficou melhor, mas agora já estava a ouvir com mais estabilidade. Mas e agora a ti, Tiago? Eu já respondi a isto. Para mim não faz. Para mim não faz sentido jogos à porta fechada. Aliás, isto é um contrassenso do que é o futebol, porque assim, nós, como o Juvenal disse bem, nós gostamos muito deste desporto, mas este desporto é adorado por milhões exatamente porque há adeptos. Quer dizer, há receitas de televisão porque há adeptos, não é? Há patrocinadores porque há adeptos, porque ninguém patrocina nada que não tem audiência, não é? E, portanto, fazer jogos à porta fechada é matar a essência do futebol. É matar a essência do futebol. E, portanto, para mim não faz sentido nenhum. É como eu digo, eu já disse isto na semana passada, eu sou favorável e exorto mais uma vez a direção do Benfica a fazer isto, pugnar pelo cancelamento do campeonato. Concordo, para mim é irrelevante qual a ordem de clubes que vai ser indicada para a Champions League e para a Liga Europa. Dou de barato que vá que seja assumida a classificação atual, mas
que se lute por criar condições financeiras, e reparem, o valor da fase de grupos, e é isso que eu estou a falar, dos prémios de fase de grupos e de Liga Europa, significa que estamos a falar de uma verba aproximadamente superior a 50 milhões de euros, a distribuir pelos campeonatos, que, existindo condições, o campeonato comece com a final da taça, porque é uma festa fantástica do futebol, que eu acho que ainda por cima, infelizmente devido a esta pandemia, e infelizmente porque o futebol não deve ser uma guerra, mas provavelmente as autoridades iam estar muito preocupadas com o Sport Lisboa Benfica Futebol Clube do Porto no Jamor, se fosse em maio, provavelmente eu creio que em agosto as pessoas vão ter a cabeça no lugar e vão perceber que aquilo que vivemos foi bem superior, aquilo que estamos a viver neste momento, foi bem superior a todas as rivalidades que às vezes excedem de um lado e do outro, e portanto tem tudo para ser uma grande festa do futebol. Não concordo com o João Pinto Costa relativamente à Supertaça, não existindo campeão, portanto não acho que tenha que existir Supertaça, a Supertaça ficaria cancelada, não faz sentido, era realizar a Taça de Portugal, quem ganhasse a Taça de Portugal, Benfica ou Porto, ganhava, e começava-se uma nova época, provavelmente com um alargamento que permitisse aos clubes da segunda liga serem um bocadinho restituídos daquilo que foi o seu investimento, e do Campeonato de Portugal. E fazia-se uma distribuição relativamente equitativa das verbas das competições europeias pelos clubes nacionais, e isso demonstrava dos três grandes, Benfica, Porto e Sporting, principalmente estes, mas de Benfica e Porto, um gesto muito nobre para o futebol português. Algo que muitas vezes nenhum nem outro que têm estado mais na Liga dos Campeões são capazes de o fazer. Muitas das vezes preocupam-se mais, tanto um como o outro, de secar tudo para a volta, e este seria um gesto muito bonito que ambos faziam, e o que eu espero sinceramente que o Sport Lisboa Benfica possa tomar essa iniciativa, porque honra a nossa história. E portanto é isto que eu acho sobre isto. Não faz sentido nenhum, numa altura em que nós vemos todos os dias portugueses a falecer, andarmos a disputar campeonatos ou títulos, já para não falar, como hoje também li num sítio qualquer, numa outra página, que era a Montevata, que era dito que supostamente a Liga Portuguesa estava disponível a gastar 3 mil testes de Covid para garantir a competição. Mas, quer dizer, o país precisa de fazer testes a pessoas. E o futebol mete a ideia peregrina de se fazer 3 mil testes para garantir que os atletas não têm Covid. Para fazerem isto, cancelem a prova, que isso é que é o mais decente para a saúde dos atletas e para aquilo que o momento exige. Já agora, e só para dar uma última nota sobre este ponto, acho que urgia também, e urge rapidamente, os clubes sentarem-se à frente, sentarem-se uns aos outros com o sindicato dos jogadores e chegar-se a um acordo para minimizar as perdas que os clubes vão ter e, portanto, como já foi feito noutros campeonatos, poder existir uma redução salarial que alivie um pouco os clubes. Em Portugal ainda só ouvi pouco falar sobre isto, que eu acho incrível, quando sabemos que, por exemplo, temos um clube na Primeira Liga que supostamente ainda não pagou um ordenado em 2020, que é o Desportivo das Aves. Como disse há pouco, até agora, aparentemente, publicamente, só 3 clubes é que já garantiram que tinham condições para cumprir com os seus compromissos com os atletas até junho, o Sport Lisboa Benfica, o Sporting Clube Braga e o Portimonense. E, portanto, creio que a Liga fazia um grande favor aos clubes de juntar-se com o sindicato e encontrarem uma solução razoável numa altura em que o país real, o país que sustenta o futebol, que é preciso que se diga isto, o país... E qual o papel dos operadores televisivos aqui, uma vez que há a notícia que apenas garantem o pagamento total e pagaram já, aparentemente, até ao final de março? Eu creio que aí... Porque haverá pressão, certamente, dos operadores televisivos que querem ver o seu produto. Bom, Rui, eu entendo que os operadores têm alguma razão nas suas reivindicações. Aliás, os próprios adeptos, não é? O próprio Sport Lisboa Benfica, aparentemente não, o Sport Lisboa Benfica tem cerca de 40 mil red passes. E há um conjunto de associados do Sport Lisboa Benfica que
provavelmente vai ser ressarcido dos jogos que não assistiu, que já pagou, não é? Eu da minha parte, não faço questão de ser ressarcido se o meu clube honrar a sua história e fizer uma proposta deste nível daquela que falámos hoje. Porque acho que neste momento o que está em causa é a salvação do futebol português e acredito que os operadores, se perceberem que os clubes, antes de estarem aqui com guerras egoístas, de quererem ganhar títulos em secretaria, mas sim de arranjarem uma solução uniforme que permita cancelar esta época, criar condições inequívocas para que a próxima se consiga iniciar e que, por outro lado, os clubes em conjunto, e aqui os grandes são os principais, têm que ser os principais motores para isto, salvaguardar a sobrevivência dos outros, que os próprios operadores vão perceber o momento e provavelmente vão ser condescendentes, embora estejamos a falar de empresas que têm um produto e querem esse produto. Mas acredito que possa existir uma renegociação do contrato, diria, para mais 6 meses, porque é que na prática aquilo que supostamente eles vão perder, isto, sem nós, ainda nenhum de nós aqui sabe, não é? Infelizmente, quanto tempo é que esta pandemia irá estar presente nas nossas vidas, o impacto que tem tido nos últimos 2 meses. Ora, o Gonçalo Nuno Ribeiro, eu vou deixar esta pergunta para a primeira resposta para o João Pinto Costa. Considera então que é melhor acabar a época, nem que seja em agosto ou setembro, do que não acabar esta, nem conseguir acabar a próxima com a previsível tal segunda vaga da pandemia, que é uma situação bastante provável, conforme as últimas indicações da Organização Mundial de Saúde, que apela agora até as pessoas a utilizarem máscaras, ao contrário do que eram as medidas preconizadas até há pouco tempo pelo governo. Havia um cenário que era reunir as equipas todas no Algarve e concluírem a época em 2 meses, com testes a toda a gente, e portanto acaba por ser uma espécie de Final Four, mas gigante, no Algarve. Sem adeptos. Sem adeptos, para mais. João Pinto Costa pedia-te uma opinião sobre este cenário, que é um dos cenários que foi aventado, ou que está em cima da mesa pela Liga de Clubes. É para mim, Rui. Era, sim, és o primeiro a responder. Sabes desse cenário, né? No Algarve, isto ser no Algarve, ou ser em Braga, seja onde for, eu acho que isso é um pouco relativo, não é? Isto não acho que não é propriamente nas deslocações, eles certamente os clubes terão cuidado e terão tomarão todas as precauções devidas. A questão é mesmo que penso que era Gonçalo que se chamava, estava a dizer, é não sabermos se começarmos agora que faltam, se vai terminar, se certeza que vai parar durante mais de 2 meses, mas é muito grande e realmente não é fico para ninguém, nem para o futebol português, nem para o time daqueles adeptos mais fervorosos, que acho que é o nosso caso também, que queremos penso que seria para o bem de todos, tivesse resolvido e temos a questão, evidentemente, seria mais seguro ou é mais seguro juntar tudo apenas numa região e disputar os jogos assim de seguida, conforme essa ideia? João, se achas que era seguro esta decisão, pelo menos, ou mais segura que outras, continuar o campeonato normalmente, dividido pelos diferentes estádios, mas sem adeptos, na mesma? Ou seja, se reunir todos na mesma região, se poderia de alguma forma causar menos problemas de ordem, tanto logística como a principal toda, sanitária. Sim, logística sem dúvida nenhuma. Agora imaginemos que quando o campeonato se realizar em junho da pandemia, eventualmente estará localizado mais a sul. Pode perfeitamente acontecer, pode estar no Algarve, pode ser o Algarve a situação onde a situação venha a estar mais problemática, não se sabe, não sabemos. Eu acho que isso neste momento, se calhar era ideal, se o campeonato realizar agora, se o Algarve. Mas a situação vai estar. Eu julgo que sinceramente, acho que deve imperar um pouco o bom senso de todos. Onde vamos estar
aqui a alimentar uma telenovela mais um mês pelo menos. Isto não vai estar certo. Enquanto estiver a dizer que se vai realizar, isto ninguém vai ter 100% de certeza absoluta que os jogos que faltam se vão realizar. Ninguém vai ter, ninguém pode ter. Ninguém pode ter. Por isso estamos aqui a conjecturar apenas, não é? E já agora só Tiago, uma pergunta, Rui, desculpa só intervir. Será que há logística suficiente na região do Algarve para albergar uma estrutura de 18 clubes? Não falo de hoteleira, falo de desportiva. Consegue o Algarve suportar durante 2 meses, 2 meses e meio, uma estrutura de 18 clubes, atendendo a que é só a Primeira Liga? Porque também vai ter que chegar a Segunda Liga. E também vai ter que chegar ao Campeonato de Portugal. Portanto, atendendo a que vai tudo para o Algarve da Primeira Liga, estamos a falar de 18 equipas e com estruturas de 50 a 60 pessoas. Cada Ora, uma, essa 50. a pergunta que faz o Júnior Parafogo, precisamente, se haverá infraestruturas suficientes para se fazer esses jogos todos e num curto espaço de tempo. Pois, E agora, concordo outra com o questão que Júnior teve com o Parafogo. Algarvio, que é o Tiago José Fernandes, que é adepto olhanense, e pergunta que a situação do campeonato de Portugal, que não podemos, é verdade, falar apenas nos grandes, a situação do campeonato de Portugal foi abordada noutro programa pelo Rémulo Jonatas e o seu painel de convidados, mas é verdade, as decisões têm de começar por algum lado e aqui será a Federação Portuguesa de Futebol a ter de decidir. O Sérgio Carvalhinho diz que obviamente os nossos responsáveis têm imensas dificuldades para resolver problemas de menores dimensões, não vê nenhum consenso e que terá de ser a UEFA ou a FIFA a decidirem. Vocês concordam com esta decisão e depois a decisão ficar tomada? Rui, Uma vez ser quase, poder vir a ser impossível chegar-se a um consenso aqui. Rui, eu acho, só queria dar aqui 2 notas relativamente ao comentário do Gonçalo. É assim, se nós jogássemos, se tivesse em causa o campeonato português, eu também seria favorável a que isto acabasse quando fosse possível. O problema é que a UEFA já disse que para disputar as competições europeias os lugares têm que estar fechados até início de agosto. E eu não acredito que nós até agosto consigamos fazer. Acho que isso são ideias mirabolantes, essa de jogar numa zona do país não sei quantos jogos. Acho que é uma falta de respeito para os adeptos fazer isso, inclusive. E, portanto, vou também aproveitar esta minha intervenção para falar sobre os casos dos campeonatos de Portugal. É impressionante para mim como é que a Federação, nós às vezes vivemos num país que tem uns níveis de surrealismo interessantes. A Federação cancelou os campeonatos todos de futebol e futsal da formação. Isto foi há uma semana. Ora, tendo em consideração aquilo que é a própria pandemia, aquilo que tudo tem sido os resultados e os estudos e as estatísticas, o que nos indica é que a população menos vulnerável ao próprio vírus é a população mais jovem. A partir daí, a população mais sénior, as pessoas acima dos 60, 60 anos, é uma população claramente alto risco, mas quer dizer, a Federação preferiu poupar os miúdos, e bem, mas, e toma a decisão e a decisão da Federação para relativamente à formação do futebol e do futsal foi pura e simplesmente cancelar, ou seja, nem promoções, nem despromoções, nem títulos de campeão vão ser entregues. E depois, nos campeonatos de Portugal, há um silêncio absoluto. Quer dizer, isto não me faz sentido. Não, eu percebo, quer dizer, eu percebo o sentido. O sentido é aquilo que o Juvenal inicialmente falava. O que está aqui em causa é o dinheiro. O que está aqui em causa, o que nós estamos aqui a falar é do dinheiro. Porquê? Porque há clubes no Campeonato de Portugal que fizeram investimentos fortes para subirem para a segunda liga e que um potencial cancelamento dos campeonatos vai ter impacto. Aliás, o Real Sport Clube Massamá fez logo um comunicado por causa disso. Mas agora, independentemente da questão financeira, há aqui um valor que para mim devemos estar a viver noutro mundo, que é, estão a morrer pessoas em Portugal, na Europa e no resto do mundo.
A UEFA, então, devia se esconder. Hoje, tudo aponta para que o jogo disputado em Milão, Atalanta-Valência, foi a pólvora que detonou Bérgamo, que tornou Bérgamo, em Itália, num autêntico inferno e que provocou em Valência também um surto brutal desta pandemia, que tem levado em Espanha e em Itália a mortes, a um número imenso de mortes. Portanto, quer E houve dizer, houve o Juventus, Lyon-Juventus também. sim, em França. Mas Mas o Atalanta-Valência foi a bomba biológica. É bomba biológica, não é? É bomba, quer dizer, a UEFA não tem aqui, para mim, que meter o bedelho, desculpem a expressão, em Portugal. Agora, há uma coisa que a UEFA pode e bem fazer, que é definir os timings de novas competições. E a UEFA isso já estabeleceu. Portanto, dia 3 de agosto, todos os campeonatos todos os países têm que dizer quais são os seus representantes na Europa. A partir daí, eu acho que é muito difícil, a não ser que os clubes portugueses cheguem a um acordo, que seria uma decisão, tirando a componente financeira, mas seria uma decisão que eu aplaudiria, que era dos clubes portugueses em unanimidade dizerem, ok, nós não abdicamos das competições europeias, porque para nós mais importante é disputar o que falta do nosso campeonato, e só quando conseguirmos acabar a época 2019-2020 é que vamos pensar em competições europeias e, portanto, só vamos pensar nisso em 2021-2022. Obviamente que isto é um sonho e é lirismo e não vai acontecer. És um sonhador. João Pinto Costa. Já agora só uma questão, Rui. Só uma questão. Entronca naquilo que o Tiago estava a falar sobre o Campeonato de Portugal e sobre a Federação Portuguesa de Futebol. Se no Algarve, se ficar contemplado o Algarve, estamos a falar de 80 jogos, terminam a Primeira Liga, não sei o que é que estou a pensar para a Segunda Liga, o Campeonato de Portugal tem uma estrutura muito mais pesada. Tem uma série de séries para o pleonasmo, é muito mais difícil acabar o Campeonato de Portugal. E depois ainda temos também o Campeonato de Futsal e a Taça de Portugal. Caricato, fez-se um Sporting Benfica a uma quinta-feira e suspendeu-se a prova a uma sexta. Havia necessidade da Federação Portuguesa de Futebol, no início da pandemia, deixar em suspensa uma competição. Agora terminam, como disse bem o Tiago, terminam as competições jovens, não dizem nada em relação às competições profissionais, no futsal há 2 ou 3 equipas, no Campeonato de Portugal também haverá alguma. Portanto, eu penso que isto tudo é um paradoxo, gira em torno do dinheiro e gira em torno de uma estrutura que me parece sem sentido. Acho que a Federação Portuguesa de Futebol, a quem eu elogiei muito, inclusive a presidência de Fernando Gomes, acho que está aqui um bocado a reboque das coisas e está sentada sem agir, sem percebermos bem a linha condutora. Pelo menos Pedro Provença já fez uma intervenção no sentido de querer a retoma dos campeonatos. Da Federação Portuguesa de Futebol, até o momento, nada. Silêncio absoluto. A minha pergunta ia para o Tiago. Ia começar agora, esperamos que outra vez o João Pinto Costa se ligue. Vamos a seguida para os tais momentos que nós havíamos falado, a vossa eleição dos momentos altos e baixos da época até o momento, e também, se quiserem dizer também, conforme a promoção efetuada pelo ramo na página, também aqueles que foram para vocês os melhores jogadores e o jogador revelação do campeonato. Esperemos que o João Pinto Costa entre. Entretanto, mas eu perguntava-te se o Juvenal já chamou sonhador, se achas que vai haver um acordo para mais, sendo a Liga dos Campeões a galinha dos ovos de ouro, se alguém dos clubes ia abdicar desses 40 milhões de euros de receitas mínimo, Benfica ou Futebol Clube do Porto, sendo que estão bastante necessitados dessa verba, certamente. É assim, Rui, eu pelo Benfica, o Domingos Soares Oliveira, responsável financeiro do Benfica, como vocês sabem, há pouco tempo defendeu algo similar a isto. Não era ceder a verba toda, era ceder uma parte da verba para fortalecer a competitividade do campeonato português. Posto esta situação, que é uma situação completamente inédita, e indo ao encontro daquilo que, por exemplo,
na Alemanha já alguns clubes fizeram, que é o Bayern Munique, o Borussia Dortmund e outros clubes mais fortes alemães, perceberem que têm que ajudar os clubes mais fracos. Eu acho que esta era uma decisão, pelo estado atual até do Sporting do Benfica, completamente aceitável, e eu acho que, e é por isso que eu gostava muito que essa decisão honra a história do Benfica, o Benfica possa fazer isto, para permitir que clubes que estão hoje com dificuldades, e que devem estar com bastantes dificuldades, repara, nós neste momento sabíamos, antes da paragem dos campeonatos, que o Desportivo das Aves não pagava. Agora imagina quantos clubes, depois da paragem do campeonato, não devem estar neste cenário. Aliás, o presidente do Passos de Ferreira, esta semana, disse que pagou o salário de março, mas que não sabe como é que vai ser. Portanto, eu creio que sim. E eu creio que esta proposta tem o benefício de ser uma proposta relativamente unânime. Se tu me perguntas se o Futebol Clube do Porto estaria disponível a fazer isso, bem, isso é um problema do Futebol Clube do Porto. Agora, eu acho que o Sport Lisboa Benfica tem condições para isso, e acho que fazia todo o sentido para o futebol português que isso acontecesse. Porque era valorizar todos os outros clubes. Porque eu no início da minha primeira intervenção tinha dito que eu não concordava com o Juvenal, quando o Juvenal disse que isto era só um problema do Benfica e do Porto. Não. Isto não é um problema do Benfica e do Porto. Isto é um problema do Benfica e do Porto, das equipas que querem ir para as competições europeias, das equipas que fizeram investimentos para terem a permanência e que provavelmente querem acabar o campeonato. Portanto, isto envolve muitos clubes. E a única forma... Envolve todos. Tiago, desculpe, Roberto, eu quando disse Benfica e Futebol Clube do Porto é pelo diz que disse permanente entre estes dois clubes. Certo, eu percebi, João, ela percebi. Não tem a ver, claro, que entre o Sporting de Braga, o Rio Ave, o Famalicão, o Guimarães, todas as equipas que hipoteticamente querem ir à Liga Europa, se calhar também irá haver falatório. Só que o Benfica e o Futebol Clube do Porto têm que de vez se entender neste momento, que é um momento completamente atípico. Porque se o Benfica e o Futebol Clube do Porto não se entendem, será mais difícil ainda. Se o momento é difícil, se não há decisões, foi só por aí que eu falei no Benfica e no Futebol do Porto. Eu concordo contigo e acho que é esse que deve ser o caminho, ou seja, chegar-se a um consenso para que esta época seja cancelada e que sejam criadas as condições para que o bolo financeiro possa ser distribuído pelos outros clubes, obviamente com diferenças, uma coisa é a Primeira Liga, outra coisa é a Segunda Liga, mas se fizermos uma divisão das verbas financeiras de 2/3 para a Primeira Liga e de 1/3 para a Segunda Liga, será uma ajuda muito grande para alguns clubes. Já agora, João Pinto Costa, sim, deixa-me agora perguntar ao João, que ele também já... Olha, ia perguntar ao João e o João outra vez partiu. Mas eu acho, o Juvenal continua sem ter... a achar que é praticamente impossível haver este acordo entre os grandes, normalmente entre Benfica e Futebol Clube do Porto, que lutam com mais afinco pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, e que é que dá, no caso destes clubes, uma parte bastante significativa dos seus orçamentos para a próxima época, ou para tempo, sim, para a próxima época e até para a época em curso, neste caso. Mas alguma decisão terá que ser tomada. Aqui a culpa não é da UEFA, a culpa é das autoridades locais que autorizaram os jogos, neste caso da Liga dos Campeões, quanto à bomba, a tal bomba biológica. E o César Oliveira diz que a data imposta pela toda poderosa UEFA que desencadeou esta situação da Liga Portuguesa. É uma grande verdade do César. De chegar à frente. Sim, senhor. É isto tudo. Eu gostava que a UEFA explotou toda esta questão, não é? Mas a Juvenal, aqui... Desculpa, Juvenal, está a te interromper. Diz, Tiago, diz. Aqui o mérito da Liga Portuguesa era a Liga Portuguesa antecipar-se e a Federação. E conseguir... É que há aqui situações, nós estamos a falar muito aqui da história do título e das competições europeias, que para mim é completamente secundário, mas houve ali uma situação que falámos há pouco, que é a questão da redução da massa salarial dos clubes, que eu acho que é inevitável. Eu acho que é inevitável ser feito o futebol português. Se clubes com uma dimensão muito maior financeira que os nossos já o estão a fazer, Bayern Munique, Barcelona, que cortou 70% dos ordenados, é impressionante como ainda não ouvimos nada em Portugal sobre isto. E o que nós, pelo menos o que é público, é um silêncio
que ninguém consegue entender. Quando ainda por cima, nós vivemos num país em que, na última semana, grande parte das empresas nacionais, alguma dimensão, entraram em layoff. Portanto, que os verdadeiros, quem alimenta a máquina do desporto, não é? Os adeptos, mais uma vez, vão estar em casa a receber 2/3 do seu ordenado. Portanto, é impressionante como nem por uma questão de dignidade e de alguma compreensão para com o sofrimento que o povo português está a sofrer, felizmente ainda não a um nível como em Espanha e Itália, esperemos que consigamos controlar, apesar de que só uma baixa já era lamentável, mas é o que é esta pandemia e que aparentemente nós estamos a conseguir controlá-la, salvo seja, não é? Continuamos a ter que estar todos em casa e a manter aquilo que são as indicações das autoridades. Mas era de bom tom os clubes portugueses, a Liga, conseguirem também dar um sinal às pessoas que neste momento sofrem, algumas por estarem doentes e outros por verem a sua situação profissional muito complexa, muito complicada para o futuro, também darem um sinal que o futebol não vive num mundo à parte e que percebe o que está a passar no mundo real. Olha, no mundo real, o Nana Reis também diz aqui que a partir de 1 de junho, ele lembrou que a partir até 1 de julho, os jogadores terminam contratos. E as quais, então, as consequências que vocês acham que pode vir daqui? Vocês acham que os jogadores estarão disponíveis a representar os clubes até ao final dos campeonatos, até 3 de agosto, em última análise? Eu penso que, assim, até 30 de junho os jogadores têm contrato com os clubes. Depois, a partir de 1 de julho, são jogadores livres. Eu quero crer que, se for para a frente a questão da realização do campeonato, esse é um outro problema. Poderá, hipoteticamente, haver um ou outro jogador que eu quero acreditar que há muitos jogadores de futebol profissional neste momento que não está nada agradado com esta retoma, serem eles carne para canhão, quando o país está parado, quando o país está em casa. Os jogadores de futebol vão se confinar a um espaço para jogar, Eu compreendo que os clubes possam falir, eu compreendo que volto a repetir o futebol indústria, compreendo isso tudo. Agora, os jogadores de futebol são homens, são como nós. Não é capilé que lhes corre nas veias, é sangue. E têm sentimentos, e têm filhos, e têm família que se vai preocupar de os ver num hotel confinado a um espaço, num sítio com mais não sei quantas pessoas que fazem os testes. Mas fazer um teste agora não quer dizer que não possamos acusar positivo daqui a pouco. Portanto, é incontrolável. Eu penso que isto não está a ser pensado e, sobretudo, não estão a pensar nos homens que eram jogadores de futebol. Ó Juvenal, dar uma nota. Desculpa estar a interromper mais uma vez, mas dar uma nota. O que tu acabaste de dizer faz todo sentido e eu até acrescento mais. Nós hoje já aqui congratulámos-nos quando foram as primeiras decisões de adiar o campeonato, mas pelo que foi minimamente público, isso foi esforço dos capitães de cada equipa. Portanto, principalmente os 3 grandes, que supostamente com o sindicato de jogadores quiseram que não havia condições para disputar o campeonato. Portanto, quase certeza que essa nota que tu deste é o sentimento provavelmente generalizado dos jogadores, que eles não querem disputar este campeonato. Porque, quer dizer, não faz sentido estar a fazer em condições que nós não sabemos como é que vão ser, sequer, a nível do país. Tiago, tu estás confinado a casa, eu estou confinado a casa, o Rui Matos Pereira também, não é por acaso, é porque a nossa empresa nos mandou para casa porque achava que as condições de termos que ir trabalhar todos os dias poderiam ser perigosas para a nossa saúde e também porque o conceito de os dias de hoje é que as pessoas fiquem em casa. Portanto, o que eu acho sinceramente é que os jogadores são homens, volto a repetir, e não estão a olhar para o lado humano. Se o jogador ganha muito dinheiro, o jogador ganha muito dinheiro porque é um artista que é bem remunerado. Se é mais ou menos bem remunerado, aquilo que vale o que vale, passa o plenário. Agora, a verdade é que eles são jogadores. A questão é que também não são todos jogadores. E a outra questão que me faz um pouco de confusão aqui. Estamos a falar da Primeira Liga, Pedro Proença apareceu. O que é que se passa com a Segunda Liga? A Segunda Liga há descidas também. Há o Farense que quer subir. Há uma série de equipas que querem subir, o Nacional da Madeira e o Farense. Neste momento são as equipas que querem subir, mas há outras ali a quererem subir também. Vão para onde? Uns vão para o Algarve, os outros vão para o Alentejo? Ou vão para o Minho? Mas isto não pode ser um grupo discussionista de jogadores, de estruturas profissionais. E temos que pensar noutra coisa. É que esta é uma pré-época completamente atípica. Isto é a pré-época da pré-época.
E os jogadores de futebol estão em casa, não têm as mesmas condições para trabalhar do ponto de vista físico que teriam se fossem, por exemplo, de férias com a família. Porque poderiam dar uma volta ali na praia, ao pé do hotel. Não, têm que estar confinados a casa. E não vão estar em condições para jogar logo. Eu não quero acreditar que eles comecem a treinar em abril. Em abril vai ser o mês, isto é dito pela Direção-Geral de Saúde, é dito por quem estuda este assunto do Covid, quem somos nós, que não meros peões de brega e ouvintes deste processo todo, são eles que o dizem. Portanto, se está no pico, o pico será, teoricamente, ou mais perigoso, será o mês de abril. Os jogadores vão começar a treinar em princípio de maio. Em 60 dias vão acabar um campeonato, vão ficar no mesmo espaço. Tudo isto a mim me parece ridículo. Desculpem, eu adoro futebol, adoraria que o campeonato recomeçasse, mas não vejo nem o campeonato da Primeira Liga, nem a Segunda Liga, nem os campeonatos de Portugal. Aquilo que a Federação fez em relação aos jovens, fê-lo com a cuidado. Acabou dos sub-23 aos 15. Pronto, e é isto que devia fazer a Liga e é isto que devia fazer a Federação. Outros valores se levantam financeiros, verdade. Entramos agora na parte final do nosso programa. Vamos falar então daqueles que foram para vocês os destaques até ao momento e também os momentos positivos e negativos dos vossos clubes até ao momento desta temporada. Começava por ti, Tiago, e esperamos então que o João Pinto Costa se junte à conversa. Tiago, pedia-te então a tua eleição. A minha eleição é para a equipa de júniores. A equipa de júniores do Sport Lisboa Benfica tem feito uma grande época. Infelizmente o campeonato foi cancelado por razões que todo legítimas, mas estamos a fazer uma grande época com muita qualidade. O Benfica trabalha muito bem em formação. É claramente a joia da coroa atualmente. É um trabalho muito meritório. Relativamente à equipa sénior, deixando esta nota um pouco humorística, relativamente à equipa sénior, o Benfica teve um primeiro grande momento na época, que é a vitória por 5-0 no Supertaça ao Sporting. Num jogo que foi enganador, o resultado é enganador face àquilo que se passou em campo, principalmente na primeira parte. Na segunda parte, depois, o Sporting, tudo nos correu bem ao Sporting do Benfica e tudo correu mal ao Sporting. Esse resultado criou um sentimento que, de facto, de alguma euforia a nível de um benfiquismo, que depois acabámos por pagá-lo caro com 3 jornadas disputadas no campeonato, com a derrota com o Futebol Clube do Porto, inapelável no Estádio da Luz. Depois disso, a nível futebolístico, o melhor momento para mim este ano, da época, dá-se no fim de novembro, quando Bruno Lage faz um conjunto de alterações na equipe, uma que é quando coloca a jogar Gabriel e Tarapte no meio, com Chiquinho e Vinícius na frente, e Sérvio na esquerda. Isto até é um pouco um contrassenso, porque quando Rafa se lesionou, que estava a ser o principal impulsionador do futebol ofensivo do Benfica, naturalmente os benfiquistas ficaram muito apreensivos, eu também. A verdade é que o melhor momento a jogar futebol, a dominar os adversários, decorreu nessa altura em que Gabriel e Tarapte assumiram o meio campo, com o Chiquinho a fazer de segundo avançado e Vinícius de ponta de lança e o Pizzi a jogar na direita. Nesse momento o Benfica, de novembro a dezembro, teve muito bem. Aliás, o Benfica nessa altura teve um conjunto de 7 jogos em 15 dias e o pior resultado que fez foi empatar na Covilhã para a Taça da Liga. Ganhou os jogos todos ao campeonato, tem uma exibição no estádio do Bessa muito bem conseguida, tem um jogo com o Zenit à Liga dos Campeões também muito bem conseguido, mas a verdade é que isso durou pouco e em janeiro, principalmente com a lesão do Gabriel, a equipa perdeu imenso. O Gabriel equilibra muito a equipa do Benfica. Já no ano passado aconteceu isso. Quando o Gabriel se lesionou, o Benfica perdeu algum fogo. O meio campo, o Florentino Samaris, aguentou as coisas e a malta quando vai ganhando, não é? Nós quando vamos ganhando, vamos sempre pensando que está tudo bem. E nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. E um facto foi que o Benfica ia ganhando. E o Benfica ganhou muitos jogos, ganhou 17 jogos seguidos, mas havia quem ia aos jogos, e eu fui a todos os jogos do Benfica esta época, fosse na Luz ou fosse fora,
nós sentíamos que havia jogos em que foram demasiado tremidos. Moreira de Cónegos, Açores, Tondela, jogos em que o Benfica fazia muito pouco para ganhá-los. E acabou por ganhar. Mas, portanto, finalizando, acho que os grandes momentos foram esses, ou seja, a vitória com o Sporting, porque representou um troféu, e é isso que o Benfica vive. O Benfica não vive de vitórias com o Sporting ou com o Porto, o Benfica vive de troféus, e, portanto, esse foi um troféu que o Benfica conquistou, com um jogo que teve um resultado diferente do habitual, mas, essencialmente, o que eu gostava de referir é que foi o único troféu que ganhámos neste momento nesta época. E depois tivemos aquele momento a nível futebolístico, que foi o momento mais bem conseguido, que foi finais de novembro e dezembro, em que o Benfica acabou muito bem, com Gabriel e Tarap no meio, Chiquinho e Vinícius na frente de ataque, com o Pizzi a um nível muito, 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 muito forte, e o Benfica aí sim teve um bom momento futebolístico. De resto, pronto, não temos assim tão bons momentos, e a última fase da época, aquela que chegou até aqui, tem sido penosa. Bruno Lage, creio que também perdeu algum controle do próprio balneário, porque há muitas opções dele que são incoerentes com aquilo que ele fez, por exemplo, no ano passado, e a equipa do Benfica acabou, quando o campeonato foi cancelado, estava claramente em perda. É impressionante como é que nós perdemos a liderança, não é? Como é que perdemos uma vantagem de 7 pontos. E sim, o Bruno não foi. Este 2020, os resultados iniciais enganaram-nos um pouco, a vitória em Guimarães, a vitória em Alvalade, mas mesmo assim, e esses 2 jogos são 2 bons exemplos disso. Em Guimarães o Benfica foi muito feliz, o Benfica fez 1 ou 2 remates, marcou um gol e ganhou o jogo. Em Alvalade, tirando a primeira parte onde entramos muito bem na partida, na segunda parte foi um jogo, eu estava no estádio e estava-me a recordar do jogo da Taça de Portugal, das meias-finais, ou seja, em que o Benfica sentia-se confortável com o empate, como se sentiu na Taça de Portugal da época passada, e depois o gol podia ir para qualquer lado. No ano passado caiu para o Sporting e o Sporting eliminou o Benfica. Este ano caiu para o Benfica e ganhámos o jogo, mas fizemos de menos para ganhar, mas acabamos por ganhar. Mas, portanto, há muito a melhorar no Benfica. Juvenal, pedia-te então agora os teus momentos altos. Eu soube, né, obviamente, que fazes parte do painel 45 minutos à Sporting, mas para quem não os ouvia na rádio, quem não ouve, pedia-te então agora os teus momentos, os pontos altos e baixos desta temporada até o momento. Rui, comece pelos baixos, que são os mais difíceis. Foram quase todos. O Sporting estava a ter uma época completamente atípica. Toda a estruturação desta época do Sporting Clube Portugal foi muito má. Não teve ponta para onde se lhe pegue. Esta é a objetiva verdade. Começou mal no Algarve, num jogo em que disse bem o Tiago, o resultado de 5-0. Não há injustiças no futebol. O futebol é isto mesmo. Mas é um resultado completamente contra a natura para aquilo que se passou em campo. Quando o Sporting podia estar a ganhar, acabou por sofrer um golo e depois aquilo foi a debacle total. Se o jogo dura mais um bocadinho, se calhar poderiam ser mais. A verdade é que começou mal aí, Kaiser sai, Lionel Pontes faz a transição, também não acrescentou nada. Depois veio Silas, o Sporting não melhorou. Agora vamos acreditar que Ruben Amorim possa levar esta nau ao Porto. Vai ter dificuldades, vai ter muito trabalho pela frente. Não sei se esta época ainda, se para a próxima época. Portanto, o Sporting teve quase tudo mal, infelizmente. O que é que eu vi de positivo? Porque também do mal também se consegue ver coisas positivas. Consegui ver que não no plantel sénior e o Sporting de formação, que falou na joia da coroa, o Tiago, muito bem, neste momento a formação é a joia da coroa do Benfica. Eu adoro futebol de formação, estive no futebol juvenil do Sporting, portanto, gosto imenso de futebol de formação, acompanhar jovens, e o Benfica está a fazer um bom trabalho. Mas eu também consigo ver que o Sporting foi o clube de Figo, foi o clube de Futre, foi o clube de Cristiano Ronaldo, e que tanta quebra teve, consigo ver algum positivismo. Consigo ver um Eduardo Quaresma, consigo ver um Nuno Mendes, consigo ver um Bruno Tavares, consigo ver um Gelson com futuro. Consegui ver um Max que, se tiver sorte, vai dar os seus frangos, naquela linguagem tão portuguesa, vai dar-los seguramente. O Rui Patrício também os deu.
Paulo Bento teimou e ganhou. E consigo ver, para além do Max, consigo ver um jogador que não jogando no Sporting, que me está a agradar e que me está a surpreender sobremaneira, vendo-o no Estoril, o Daniel Bragança. O Sporting tem alguma coisa positiva e tem também ali algum talento naqueles jovens, no Rafael Camacho, que eu quero crer que vai despontar, porque tem capacidade, e o Gonzalo Plata é um diamantezinho por lapidar com uma capacidade incrível. Portanto, numa época que foi toda ela mal estruturada, e digo aqui sem qualquer problema, não tenho qualquer problema de dizê-lo, o Sporting estruturou mal a época, mas consigo ver lado positivo. Não estando nós a trabalhar bem na formação, quero acreditar que vamos melhorar, porque piorar é difícil. Os últimos 5 anos foram maus. A época passada, Roma e Pavia não se fizeram num dia, e o Sporting também, quando nós somos muito ricos e vamos ao casino e jogamos o nosso dinheiro, depois temos dificuldade em recuperar. Mas eu quero acreditar que paulatinamente o Sporting, porque tem lá também algum talento, vai melhorar. Pedia-vos para concluir um comentário então a esta ideia do Nana Reis, que é uma das mais conhecidas figuras do scouting, principalmente na formação em Portugal, que diz então que um aspecto positivo desta crise é a aposta futura na formação, mas apenas por sobrevivência financeira, com exceção do Sport Lisboa e Benfica. Vocês concordam com esta ideia? E a minha pergunta é, neste caso, qual é o clube melhor preparado para este futuro que se adivinha de constrangimento financeiro e que levará certamente a maior parte dos clubes se voltem para as suas formações? Posso começar por ti, Tiago. Eu creio que o Nené tem toda a razão. Vai existir, isto já não é de agora, ou seja, quando existe momentos com... Eu dou o exemplo até do próprio Benfica. O próprio Benfica, que de facto tem feito um trabalho fabuloso na formação. Houve uma inflexão na política desportiva do clube na época de 2014-2015, que coincidiu com o quê? Coincidiu com o maior financiador privado do sistema financeiro português, que era o BES, no caso do Benfica, e a quem o Benfica estava demasiado dependente, entrou em colapso. E, portanto, Luís Filipe Vieira percebeu que na altura tinha de fazer uma inflação, e, portanto, nesse ano saíram 5 ou 6, no ano seguinte também voltaram a sair, e já com o Rui Vitória começou a haver uma aposta mais clara naquilo que era o talento do Sport do Benfica. Até lá, nós mesmo assim conseguimos, lá está, porque, como diz bem o Nené, quando há dinheiro, é possível cometer loucuras de dispensar Bernardo Silva. Não dispensámos, mas vendemos-o por 10 milhões de patacos. João Cancelo. Não foi tudo 15 milhões, era tabelado o preço. Sim, mas eu já estou a tirar a comissão. Já estou a tirar a comissão. Portanto, quer dizer, o Benfica deixou o Benfica deu o Bernardo, o Benfica deu o João Cancelo, que, aliás, basta ver tanto o Bernardo, o que gerou ao Mónaco, fala-se agora que poderá, no City, fala-se para o Real Madrid, e o Cancelo teve no Valência, teve no Inter, agora está no City, já teve nos Juventus, portanto, enfim, fomos perdendo dinheiro, e portanto isto que o Nené está a dizer será uma realidade, os clubes vão fazer essa inflação e vão apostar ainda mais na formação. Naturalmente, olhando para aquilo, e para a tua pergunta em concreto, creio que o Sport Lisboa e Benfica está bem colocado nessa fase, porque de facto neste momento tem feito um trabalho de consequência e que para mim nesta fase também tem uma coisa, tem capacidade porventura de manter mais os jogadores. E eu dou aqui 2 notas. Uma sobre o Sporting, o que o Juvenal disse e eu acompanhando minimamente a área da formação, e o que o Juvenal creio que também não quis ser ainda mais incisivo, mas a ideia ficou cá, o Sporting nos últimos anos principalmente, na liderança de Bruno Carvalho, o Sporting arruinou a formação. E, portanto, o que o Juvenal estava a dizer é isto não se faz de um dia para o outro. Tem tempo. O Benfica também foi com tempo para conseguir chegar àquilo que eram os níveis do Sporting. E o Sporting parece-me que neste momento está a retomar esse caminho. O Porto tem uma formação que também de muita qualidade, mas o Porto tem neste momento este problema. Tem a corda na garganta. Ainda hoje nós vimos uma das capas, creio que é da bola do Record, com o Diogo Leite, provavelmente. É do Record.
provavelmente poderá ir para o Valência, ou seja, e o Porto tem feito isto. O Ruben Neves foi vendido com 18 anos, o Dalot foi vendido com 18 ou 19 anos. O Porto tem muita dificuldade em conseguir manter estes jogadores e vende-os ali com preços que nem são assim tão elevados no mercado para fazer dinheiro. E, portanto, é uma incógnita como é que o Futebol Clube do Porto vai sobreviver a estes tempos, até pelas necessidades financeiras que tem e com um conjunto de problemas que são do conhecimento público, atletas a acabarem contrato, em fim de contrato. Teria sido bom ouvir a opinião do João Pinto Costa, mas teve problemas técnicos. Só para dar aqui uma última nota. E então, E a última nota. Um clube que eu gostava de destacar, porque acho que tem feito um trabalho de excelência na formação e que poderá beneficiar muito disso ao Sporting Clube Braga. Isso mesmo. E acrescento o Rio Ave, Tiago, e acrescento o Rio Ave. O Rio Ave está a trabalhar muito bem. Sim, é verdade, tem qualidade. Está a trabalhar muito bem. Pedia-te então uma última opinião para encerrar esta quarentena das grandes. Aquilo que o Nené Reis disse tem toda a propriedade. Aquilo que o Tiago Godinho acrescentou é legítimo. Portanto, o que eu acho é tão só isto. Os clubes têm que se reinventar e têm que passar pela formação. Os clubes não podem gastar o dinheiro que estão a gastar, portanto, logo passa por se reinventar. E esse realmente é o aspecto positivo desta crise, que é a aposta na formação, numa luta insana pela sobrevivência. Portanto, isto acontece com todos, acontecerá menos com o Benfica, porque também está mais bem estruturado. Há uma distância neste momento entre a formação do Sporting do Benfica e dos outros. É evidente, como o Nené diz aqui em rodapé, isto é verdade, por mais que me custe enquanto sportinguista, esta é verdade nua e crua. E outra é que os clubes têm que se reinventar e, à luz da sua solvência financeira, a aposta tem que passar pela formação. É isto. Dizer mais que isto é estarmos a inventar. E os clubes não podem inventar, têm sim que se reinventar e fazer coisas novas e trabalhar bem pela base, para que depois, quando chegar ao topo, que as coisas estejam uniformes. E quero crer, no meu coração de leão, que o Sporting vai trabalhar mais e melhor na formação para se aproximar cada vez mais do Benfica, neste caso, na formação, e dos dois que têm estado à nossa frente e que são quem domina neste momento o futebol português, o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Quero crer que o Sporting vai atingir os patamares devagarinho, mas temos que ir por aí. Que nos reinventemos e inventemos bem. E então, com esta nota do Juvenal Carvalho e com as despedidas em nome do Juvenal Carvalho, do Tiago Dinho e também do João Pinto Costa, que entretanto saiu e não pôde voltar, que terminamos esta quarentena das grandes. Voltamos para a semana. Um abraço a todos, que é partilhado aqui também com o Júnior Parafogo, e a quem desde já também agradecemos pela preferência, assim como todos aqueles que nos seguiram e aos que nos enviaram mensagens, as quais fomos tentando comentar também. A todos então um abraço e obrigado pela participação. Voltamos então para a semana.